Graça e paz, querido. Amém? Igreja abençoada. Amém, queridos? Tá frio aí embaixo? Tá frio aí? Aqui tá quente, tá? Tô suado. Louvado seja o nome do Senhor Deus, meus irmãos. Vamos no nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar o livro 4 de Salmos, que na verdade, consiste dos livros do capítulo 90 ao 106. Então, para a gente não ler do 90 ao 106, nós vamos ler só o 90, que é o livro, o capítulo que dá a partida, aquela arrancada no livro que nós vamos estudar. Os irmãos que estão estudando conosco sabem, que o livro de Salmos ele é estruturado em 5 livros, dividiram ele em 5 livros, e a gente já estudou o primeiro, o segundo, o terceiro, vamos estudar o quarto hoje, e se Deus der graça a gente estuda o quinto na quinta que vem. Vamos ler então só o 90, porque ele vai dar partida, e os irmãos que leram os salmos em casa, sabe disso, perceberam, quem não leu eu vou falar agora, praticamente esse livro, os assuntos dos salmos são os mesmos, tanto que o 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, está vendo, 97, ele vai direto no mesmo, praticamente no mesmo assunto, então ele é um salmo, são salmos messiânicos, falando da graça do Senhor, e nós vamos ver isso ali. O que eu propus para os irmãos ao invés da gente estudar, um dia inteiro estudando um salmo só, eu vou falar para vocês de cada um deles, o que cada um diz e qual conexão que eles têm, com o todo da Bíblia Sagrada, porque senão a gente ficaria aqui agarrado muito tempo. Amém, queridos? Muito obrigado, Deus, eu te agradeço pelo dia abençoado, pela noite que o Senhor nos guardou, te agradeço por cada irmão, cada irmã que pôde vir aqui conosco, para nós compartilharmos da Tua Palavra, compartilharmos da grandeza da Tua Palavra. Obrigado, Deus, é um privilégio, nós queremos e desejamos ardentemente conhecer o Senhor através da Bíblia, porque queremos aplicar na nossa vida os ensinamentos da Palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui agradecidos. Nós oramos por aqueles irmãos que não puderam vir, onde eles estiverem, estenda as tuas mãos e abençoa quem estiver doente, estiver cansado, o Senhor possa curar, dar descanso, o Senhor possa, meu Deus, estender as tuas mãos e abençoar o teu povo. Muito obrigado, pedimos que o teu bom Espírito fale conosco mais uma vez como tens falado, é o que te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pode sentar, irmãos. Este livro, ele tem uma característica, viu, irmãos, muito importante, que em muitas coisas parecem com os 3 primeiros livros anteriores, mas eles vão trazer, irmãos, os salmistas, lembrando de como eles foram rebeldes, como Israel foi rebelde com Deus, durante o tempo em que Deus manifestou sua graça, o seu poder, e ao mesmo tempo serão salmos que vão exaltar o Messias, que ainda não havia surgido na face da terra. Ele nasceu da raiz de Davi, mas nasceu muitos anos depois. Então esses salmos, ele é um conjunto de cânticos de oração, que vão tratar disso muito bem. São recordações do tempo de sofrimento de Israel, e como Israel, durante a sua jornada no deserto, saindo do Egito, indo até a terra prometida, o quanto eles, irmãos, na verdade, foram maus, foram fracos, quanto eles pecaram demais, mesmo vendo toda a grandeza de Deus. Primeiro ponto que eu quero dizer para os irmãos, é que o título desse salmo já nos diz muita coisa, é uma oração de Moisés, homem de Deus. Então Moisés fez essa oração. E tem aqui um fato muito importante que eu quero destacar mais para frente, é quando ele vai falar da duração da vida de um homem, Tem gente que pega esse texto e faz a comparação, que lá quando Deus criou o homem, o Adão e Eva, eles viviam muitos anos, no tempo de Noé viveram muito, depois Deus reduziu para 70, aqui nesse momento, mas existe uma explicação, irmãos. Primeiro, vamos lá, quem é que estava fazendo essa oração? Era o homem Moisés. Quem era Moisés? Moisés era um israelita que nasceu no estrangeiro, irmãos. Ele nasceu no Egito. Os menininhos da escola bíblica sabem isso até melhor do que nós. Então Moisés não nasceu em Israel. Ele nasceu do povo, da descendência de Israel, de Jacó,
mas no Egito, ele era um estrangeiro. É igual minhas meninas, né, Daniela e Raquel, elas são brasileiras porque são filhas de brasileiros, mas elas nasceram nos Estados Unidos, elas são americanas de nascença, porém brasileiro, porque era filho de brasileiro. É a mesma coisa Moisés, irmãos. Moisés era israelita porque nasceu da descendência de Israel, mas ele nasceu num outro país, nasceu lá no Egito. Muito bem, e esta é a oração que ele faz, tá? Essa oração engrandecendo a Deus, e lembrando que Deus, né, como é que eu falo? De certa forma, Deus maltratou eles durante o tempo de escravidão e nessa caminhada. Então, quando Moisés faz esta oração, irmãos, Moisés está no caminho de volta com o povo, guiando o povo. E aí, veja bem, como é que é fácil a gente ler o texto e entender. Não é que Deus estava reduzindo, irmãos, a idade nossa para 70 anos. Veja o versículo 10. É Moisés que está orando, né, irmãos? Dizendo, a duração da nossa vida é de 70 anos. Não é a minha nem a sua, é a dele. Amém, irmão? E ele diz assim, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns com a sua robustez chegarem a 80, o melhor é câncer e enfado. Vamos lá, o que você está entendendo disso? Eu te dei umas dicas. Moisés nasceu no estrangeiro e agora estava guiando o povo no deserto. Irmãos, qual que era a média de vida daquelas pessoas que saíram do deserto? Saíram novinhas de Israel. Por isso que ele falou 70, porque na verdade, todos aqueles que saíram de lá, morreram no deserto. Lembra? Deus amaldiçoou eles e falou, olha, todo mundo de tal idade para baixo vai entrar, mas vocês não vão entrar. Então a idade ali não poderia ser muito, porque eles viveram 40 anos vagando no deserto. Então vamos lá, que o camarada saiu com 20, ele viveu 40 no deserto. 20 com mais 40 dá quanto? 60. Se ele saiu com 30, ele vai andar 40 e vai morrer, porque Deus só deixou entrar aqueles de 20 para cá, o resto, Deus deu um jeito neles. Lembra dessa passagem ou não lembra? Então existe uma matemática aqui simples, tem gente que pega e pensa que, não, a partir de Moisés para cá, a vida diminuiu, a gente só vive 70, por isso que é muito importante a gente ler a Bíblia, porém ler a Bíblia dentro de um contexto. É claro que fica fácil, logo que você vê aqui o título, uma oração de Moisés, homem de Deus, e vê que é Moisés está fazendo aquela oração, então você vai entender isso. Por exemplo, você vê hoje muita gente com mais de 80, muito mais de 80, que não é canseira nem enfado. A minha sogra morreu com 96, ela adoeceu 15 dias antes e morreu. Ela não tinha câncer nem nada, ela era mais esperta que eu para andar, ela levantava numa cadeira, numa rapidez. A mulher tranquila, 96, mas aqui fala que era 70. Se chegasse a 80, era câncer e enfado. Então, irmãos, é muito importante isso, tá, irmãos? Quem aqui conhece alguém que já vive 80 ou mais? Levanta a mão. Tá, irmão? É porque eu estou trazendo Bíblia para vocês e quebrando o paradigma, e quebrando ideias que a gente aprendeu. Porque é isso que... Hein? Timóteo é um exemplo, não um punhado, né, irmão? Então é só para os irmãos verem que isso aqui a gente aprendeu, eu sei que a gente aprendeu, eu ouvi isso demais, que Deus reduziu a idade. Lá na época de Adão vivia 600, 700, 800 anos e tal, 900. Depois de Noé para cá diminuiu um pouco, passou mais ou menos 120, e depois aqui baixou para 70. Que chegar a 80 está cansado. E você olha um punhado de gente aí ao redor com 80, com 90, tem gente até com mais de 100. Eu fui lá em Pedra Dourada, no aniversário de um homem de 100, que eu nunca vi ninguém com 100 anos. Eu fui lá fazer orar e fazer um culto lá com o irmão Jesus, o irmão que faleceu depois. Logo depois ele faleceu. Mas 100 anos andando para todo lado, conversando, ouvindo, falando. Eu achei aquilo incrível. Falei, não, eu quero ir lá. E deu um cheiro nele, ainda falei com os irmãos, se você nunca cheirou ninguém de 100 anos, cheira o irmão, né? Deu um cheiro negozinho, gosta de dar, falei, eu quero sentir o cheiro de quem viveu 100. E aí às vezes a gente entra em choque e fala, mas peraí, mas Deus não falou lá no Salmo 90 que era 70, 80? Porque não era, irmãos. Isso aí era para o povo que saiu do Egito debaixo de uma maldição de Deus. Por quê? Porque Deus falou, não vai entrar. Então você soma 40 anos vagando no deserto, quem não morreu nesses 40, vai morrer antes de entrar na terra, porque Deus falou que não ia entrar, só ia entrar os outros, e Josué e Calebe.
Até Moisés ficou para trás. Então, se você juntar 40 anos no deserto, mas não importa quantos anos que você saiu, vai dar mais ou menos isso. Por isso que ele falou que quem não morresse, que quem chegasse a 70, olha, chegasse a 80, já era canseiro e enfado, porque na matemática era mais ou menos isso mesmo que ia dar para o camarada viver, e depois, né, ele ia morrer. Era a idade que se morria. E quem saiu de lá com 80, com 90, teve o privilégio de viver, sim, mais 40, se for o caso. Mas aí você vai somar que ninguém daquela geração entrou. Deus de fato matou todos eles, irmãos. O exemplo é Moisés. Amém, queridos? Não tenha dúvida, amém? A palavra de Deus ela é verdadeira. Então, e como a gente estuda a Bíblia aqui, fica muito bom a gente falar isso. Eu fico feliz, irmãos, de quem vem para estudar conosco na quinta-feira, porque o nosso compromisso é, de fato, só nos ater aqui na Bíblia, né? E não trazer um estudo. Na quarta eu estou trazendo, já é a segunda quarta-feira que eu trago um estudozinho, a gente chama de estudo avulso, né? Sobre oração. Não é aquela coisa comprometida com o texto único da Bíblia, igual aqui. Então eu trago um texto aqui, outro ali, lá e trago um assunto. Está ficando bacana, está ficando diferente na quarta-feira, para a gente trazer esses estudos, mas aqui não, aqui é a Bíblia, tão somente a Bíblia. Então guarda isso, tá? Para que você aprenda esse versículo 10, que quer dizer. Quer dizer que na verdade são os 40 anos que Deus fez o povo girar no deserto e matar toda aquela geração, para depois entrar os meninos mais novos de 20 para baixo, né? Então o menino que estava lá novinho, ele ganhou mais 40 anos no deserto, e ele entrou. Agora os que já saíram de lá daquela idade, Deus falou, não vai entrar. Entre eles Moisés morreu, só Josué e Caleb daquela geração que saiu, entrou, sobreviveu aos 40 anos no deserto, por causa da obediência, não só de obediência, por causa da cabeça boa deles de não entrar em rebelião. Quando os 10 espias entraram em rebelião, 2 se sustentaram firmes, que foi Josué e Caleb, esses 2 entraram. Isso são lições para nós, irmãos, como é importante nós nos sustentarmos na palavra e na promessa de Deus. Ainda que todos estejam pensando o contrário, você tem condições de prevalecer igual Josué e Caleb, tá, irmãos? Então eu tenho isso comigo. Eu guardo alguns exemplos de gente, porque eu quero ser desse jeito. No mundo igual nós vivemos hoje, de tecnologia, onde tem os pregadores da moda, os cantores da moda, onde tem tudo da moda, eu quero ser a pessoa como algumas pessoas que eu vejo na Bíblia. Eu vejo 2 pessoas que eu admiro muito. Eu admiro muito José, o José do Egito, porque ele tinha 11 irmãos, bagunceiro, desobediente ao pai, carnais, mundanos. Mas José foi totalmente diferente, ele não se deixou influenciar pelos 10 irmãos. Eu conheço muita gente que se deixa influenciar pelo colega de trabalho, pelo colega de escola, pelo amigo, pelo vizinho, pelo aquele companheiro que teve, sei lá mais o quê. Gente, eu quero ser igual o José. E José tinha tudo ao redor dele para ser exatamente como os irmãos, mas ele foi diferente. E quando você for ler as bênçãos que Jacó, que Israel deu para os filhos, você vai ver o único que não tem nada de ruim na sua bênção é José. Tanto que eu pego uma parte dela e eu falo aqui para você. Quando eu estou dando a bênção apostólica, eu dou a bênção apostólica, por fim eu dou a bênção de Arão, que é a sacerdotal, e no meio eu falo para abençoar vocês, eu falo a mesma bênção que Israel deu para Jacó. É aquela que os teus braços sejam fortalecidos pelo Todo-Poderoso, né? O qual te abençoará com bênção do céu em cima, com bênção do abismo embaixo, com bênção da fartura e com bênção da prosperidade. Foi essa palavra que Jacó falou para José. Na bênção de José não tem nenhuma maldição, mas na bênção dos outros irmãos tem. Um ia servir o outro, um ia fugir, um ia lá embaixo, mas depois ia levantar. Mas José foi uma bênção perfeita. Por quê, irmão? José foi diferente dos seus irmãos. Tem duas pessoas na Bíblia que eu admiro. Eu admiro muito José. Como José conseguiu se manter fiel a Deus sem se influenciar pelos irmãos dele. E José não era o mais velho, tá, irmão? Não era dos mais velhos, era dos mais novos. Então, assim, eu admiro, e isso me ensina que eu posso ser diferente. Eu não preciso seguir ninguém. Eu sempre tive isso com amigos. Se meus colegas do trabalho vão para farra, vão para bebida, eu não tenho que ir. Porque José não foi, eu também posso. Quando aquela mulher patroa dele tirou a roupa e se ofereceu para ele, José fez uma coisa que eu também posso fazer. José disse que não, que ele seria obediente ao pai, ao patrão, seria obediente a Deus, largou a roupa, pulou, sumiu,
foi preso por ter feito, né, por ter sido bom, mas Deus lá na frente o exaltou. Então eu quero ser, em muitas coisas, como José. E outra coisa também que eu sei que eu posso, é ser como Josué ou Calebe. Outros dois irmãos, foram como espia, junto com os outros 10, viram a terra, viram que a terra era abençoada, a terra era produtiva, a terra era muito boa, a terra de fato era a bênção de Deus, mas 10 espias vieram falando coisas horríveis da terra e desanimando o povo. Mas esses dois se levantaram no meio de uma rebelião, irmãos, e levantou e falou: não, gente, vamos confiar em Deus que vai dar certo. Então eu quero também imitar esses dois, porque eu sei que a gente pode. Quando todo mundo vier dizer não vai dar certo, vai dar errado, Deus nos abandonou, nós vamos morrer mesmo, eles são gigantes, nós somos pequenos, eles têm força, eu quero ser como aqueles dois e ficar assim: não, eu creio na palavra e na promessa de Deus. Amém, queridos? Então assim, é muito bom a gente pegar esses exemplos para nós. Então nesse texto a gente conta Moisés, naquele momento, né, fazendo uma oração. E nessa oração, Moisés fala que a vida humana é muito breve. Ele diz isso muito claro, irmãos. Olha o que ele fala assim, olha: tu nos reduzes ao pó. Depois ele fala no 5, tu arrebata-nos no sono como a morte. 7, nós somos consumidos pela tua ira. E no 10 ele vai falar que a duração da nossa vida é de 70 anos. Aí eu já expliquei para vocês por quê, né? E aí ele vai falar: ensina-nos a contar os nossos dias, no verso 12. Então esse livro, o livro 4, começa falando da brevidade da vida humana, mas também fala da promessa divina no 91, 92, e da ação de graças pela bondade de Deus. Ele começa falando essa oração linda e vai falar da promessa de Deus e da ação de graças. Lembrando que o Salmo 91, né, irmãos? O Salmo 91 é história, né? Os irmãos sabem que o Salmo 91 é história. Tem gente que gosta de deixar o Salmo 91 aberto, né? Em casa. Vocês já viram algum Salmo 91 aberto em casa? Né? Sim, tem gente que gosta de deixar, porque é um salmo que traz promessa, irmãos, da ação de graça, da graça de Deus, da bondade de Deus, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vai descansar à sombra do Senhor, né? E por fim vai nos livrar do laço do passarinheiro, e vai falando: te cobrirá com as suas asas. É um salmo que vai falar, né, da promessa de Deus, das promessas de Deus de livrar. Eu não vou aqui questionar quem deixa ele aberto, quem não deixa, mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela tem muito poder, né, irmãos? Amém? Mas ela tem poder quando ela encontra um coração que coloca em desafio o que está escrito ali, não é assim? Quando a palavra de Deus vai falar sobre dízimo lá em Malaquias, você vê que fala de promessa, mas ao mesmo tempo lança o desafio da gente ser fiel. Então assim, eu entendo que a Bíblia inteira tem lições de promessas de bênçãos para nós, mas é para aquele coração que vai aceitar o desafio. Não, então isso aqui está dizendo assim, eu vou caminhar. Isso é caminhar por fé, amém, queridos? Então eu não acho que deixar ele aberto só vai valer alguma coisa, né? A não ser que os espíritos malignos leiam ele, né? Na que passar na sua casa, lá no Salmo 91, ele lê: opa, deixa eu pular fora aqui, que aqui tem poder. Mas eu não creio, né, que vai funcionar assim. Mas tem gente que crê e deixa o Salmo aberto. O 93, irmãos, vai falar que o reinado de Deus é eterno, vai trazer esta palavra, né, que o reinado de Deus é eterno. Olha bem, o Senhor reina, verso 1. No 2, o teu trono está firme, está vendo? Desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Então ele vai trazer o reinado de Deus como um reinado que dura para sempre, um reinado eterno. Já o 94 vai mostrar para nós, irmãos, olha, que Deus vai julgar as nações. Lembra que o detalhe aqui são as nações. Olha, o Senhor Deus da vingança, ó Deus da vingança, exalta-te, ó juiz da terra, diz o versículo 2. Então aqui traz Deus como juiz da terra. Olha bem que coisa mais tremenda, Deus juiz, né? Deus juiz da terra. Então vai julgar, né, todas as nações. E o 95 ao 99, você pode acompanhar se você quiser. O 95 ao 99 vai trazer para nós que os santos são chamados a reconhecer Deus como Rei, porque Deus reina em Sião. Olha bem, os santos são chamados a reconhecer Deus como Rei, porque Deus está reinando de Sião. Sião é a cidade de Davi, é Jerusalém, né? É o lugar que Deus escolheu. Então, olha os versículos para você ver
que mostra para nós que os santos são chamados a reconhecer Deus como Rei, porque Ele reina, do 45 ao 99. Olha, vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo. Olha o 3, porque o Senhor é o grande Deus, grande Rei acima de todos os deuses. Olha o 96, 3, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Olha o 4, pois grande é o Senhor e digno de louvor. Olha o 96, 5, pois todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Olha o versículo 6 do 96, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Olha o 7, dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. E olha o 10, dizei entre as nações, o Senhor reina. Está vendo? Então do 95 a 99, nós vamos ver que os santos são chamados a reconhecer que Deus reina. Amém, igreja? 97 ele vai começar dizendo, o Senhor reina. Está vendo? O 97 já começa dizendo que o Senhor reina. O 98, cantai ao Senhor, pois Ele fez maravilhas. Verso 2, o Senhor fez notória a sua salvação. 98, 4, celebrai com júbilo ao Senhor, dai brados de alegria. E o 99 já vai começar dizendo, o Senhor reina, tremam as nações. O 2, o Senhor é grande em Sião. O 99, 4, o rei é poderoso. Ao 5, exaltai ao Senhor o nosso Deus. E o 9, exaltai ao Senhor o nosso Deus e adorai-o no seu santuário, pois o Senhor, o nosso Deus, é santo. Então nós vamos encontrar esses assuntos aí do 95 ao 99, que os santos sendo chamados para reconhecer que Deus reina. Presta atenção, 95 a 99, os santos são chamados a reconhecer que Deus reina. Só que o 100 não chama nem os santos não. O 100, irmãos, chama a terra inteira para reconhecer Deus como Rei. Aí não é só os santos, não é só aqueles que reconhecem Deus, que servem a Deus, mas é todos os povos. É isso que vai dizer, olha o que diz o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. 3, sabei que Ele é o Senhor, que o Senhor é o Senhor Deus. Então aqui, irmãos, não é só santos, é que toda a terra deve celebrar com júbilo ao Senhor. É incrível, né, que a palavra chega a dizer, celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então por isso que a gente precisa entender que a celebração a Deus é um lugar que cabe os santos e os não santos. É a terra toda que deve celebrar a Deus e agradecer a Deus por Ele estar reinando. Amém, queridos? E Deus reina, amém, irmãos? Deus reina, Deus domina. Ainda que a gente não reconheça que Deus reina, que Ele domina, Ele reina e Ele domina. O Salmo 100, então, vai ser esse convite para que a terra inteira celebre ao Senhor. Aí nós já estamos terminando praticamente, porque até o 106. O 101 é uma representação do Messias em santidade. Muito antes, irmão, de Jesus nascer, está muito antes, o Salmo 101 representa muito bem o Messias em sua santidade, quando ele vai dizer assim, é um salmo de Davi, que ele vai dizer no verso 2, seguirei com inteligência o caminho reto. Olha bem, andarei em minha casa com o coração sincero. Está vendo, irmãos? É uma representação do Messias em sua santidade. Ao 3, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam. Ao 4, longe de mim o coração perverso, não conhecerei o mal. Ao 5, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olho altivo, coração soberbo, eu não tolerarei. Olha o 101:6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que usa de engano, verso 7, não ficará dentro da minha casa. Talvez você nunca percebeu, mas isso aqui, irmãos, é uma representação do Messias, é uma representação de Cristo, do Salvador, que viria há muitos anos, que não se misturaria com nada que é pecado. E a gente pode ler isso aqui, irmãos, e colocar para a nossa vida, nos nossos relacionamentos, quando ele diz que não ia deixar que a pessoa que procura engano, que fizesse essas coisas, entrasse dentro da casa dele. Olha bem, o 7, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não entrará
firme perante os meus olhos. Dentro desse versículo aqui, eu já compartilhei com os irmãos uma vez, tá, irmãos? Olha, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Eu já compartilhei com os irmãos um dia, há muitos anos atrás, na minha casa. Eu apoiei e ajudei um irmão que estava sofrendo muito na igreja, com maldade, de fofoca. Os outros falando que ele comprava e não pagava, que ele é desonesto. O que está acontecendo? Aí ele contou a verdade. Quando ele contou a verdade, eu falei para ele: Júlio, eu vou te propor uma ajuda. Eu não tenho dinheiro, eu não posso te ajudar com dinheiro. Mas mora na minha casa, você mora de graça, você, sua mulher, seus filhos. Você vai comer, beber, dormir junto comigo, sem pagar. E nós vamos orar para você arrumar um emprego. E aí, assim que você arrumar um emprego, você começa a pagar quem você deve. No dia que você pagar todo mundo que você deve, você arruma um lugar para você morar e vazar fora, porque eu não posso sustentar você na minha casa. Ele não quis, né, por causa do orgulho, mas logo depois ele me procurou, irmão de gato, tá de pé? Eu falei: tá, irmão Júlio. E ele foi para minha casa. E morou lá, e Deus abençoou que ele arrumou um emprego, e ele saiu da minha casa e foi bênção. E eu sugiro para os irmãos fazer a mesma coisa, tá, irmãos? Não dá lugar para fofoca, não. Quando você escutar um irmão falando do outro, entra para resolver o problema, não é? Mas não foca também não. Aí, conclusão, o que aconteceu? Quando o Júlio me contou a história dele, eu chamei o Júlio para morar na minha casa, o Júlio não quis. O pastor da igreja ficou sabendo que eu conversei com o Júlio e foi na minha casa. Foi ele e levou um grupo. Levou um grupo de irmãos na igreja, lá na casa, né? E falou que estava indo para fazer uma visita. Eu aceitei, lá em casa, minha casa sempre viveu cheia, né? O pastor veio com uma caravana de uns 5, 6 para fazer uma visita. E aí, na hora de orar, e eu sempre gostei de receber visita, na hora de orar, irmãos, sabe o que eles fizeram? Sangue de Jesus tem poder, eu não esqueço disso nunca. Deram a mão para orar, irmãos, e desgramaram a fofocar na minha casa. Irmão, eu escutei aquilo um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eu não aguentei. Eu abri a porta e falei desse jeito: fora de dentro da minha casa, pastor e os irmãos, da porta para fora, falei desse jeito: na minha casa, ninguém fala mal de ninguém. Por quê, querido? Você tem que se posicionar. Olha aqui o que diz o salmista aqui: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Mandei vazar fora, irmão. E ficaram assustados. Falei: não tem mais oração, ninguém ora aqui dentro da minha casa. Eu não aceito. Irmão, pastor e uma turma de 5, 6, 7, fofocando. Se você não tiver posicionamento, você entra na fofoca também. Por isso que eu digo, ninguém fofoca com quem não empresta o ouvido. Você já notou isso, que fofoqueiros só gostam de quem fofoca também? Sim, querido. Fofoqueiro só gosta de quem fofoca, porque se você não empresta seu ouvido, ele não vai fofocar. Então, irmãos, eu me posicionei e, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu mandei sair, saíram, aborrecido, e eu não quis nem saber, sabe, nem saber mesmo, e falei: porque na minha casa ninguém fofoca. E aí, queridos, esse posicionamento você tem que ter ele quando alguém vier com engano, com trapaça, com malícia. Não aceita dentro da sua casa. Se você aceitar, você é conivente, você é igual, você está junto, e determina o teu terreno, tá, querido? E aí, ficaram com raiva de mim os irmãos? De forma alguma. Não vai ganhar um inimigo, irmão, se você pôr para fora a pessoa que vive na prática do pecado. É minha amiga, já está voltando, nossa amiga. Amém, igreja? Está entendendo? Amém? Amém, queridos? Mas é preciso se posicionar. Aqui está mostrando para nós essas questões que eu não vou me envolver, não vou querer, não vou junto. E falou: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentiras, olha bem, não estará firme perante os meus olhos. O mentiroso não vai ficar firme perante os meus olhos. Então isso aqui é um bom exemplo para nós. Nós estamos, irmãos, abrindo célula na igreja. Amém, igreja? Vamos abrir, você vai abrir sua casa. Mas se você não tiver posicionamento assim, sua casa vai virar um anti-fofoqueiro. Você tem que posicionar. Começou a fofocar, opa, peraí. Irmão, isso aqui não é lugar para isso não. Isso aqui é lugar para estudar a Bíblia. Senão, meu camarada, vai virar um bando de fofoqueiro, não vai ajudar não. Aí o não crente que chegar lá, chegar lá com você, o não crente vai levantar e vai embora. Não vai voltar mais. E o quê? Aquele povo ali fofoca demais, fala da vida dos outros.
Amém, irmãos? Só para os irmãos notarem que tem que posicionar. Aí você deve estar perguntando, pastor, mas você mandou o pastor embora da sua casa, você deve estar pensando assim, né? Ele é ungido de Deus. Meu irmão, não tem negócio de ungir de Deus, não. Se a pessoa vive na prática do pecado, tem que ser repreendido, tá bom? Tem que ser repreendido. Amém? Você tem coragem de fazer assim? Tem que ter, irmão. A casa é tua, o limite é teu. Assim é com a minha vida também. A vida é sua. Você tem que pôr limite na sua vida e falar, não, até aqui. Daqui para lá não vai mais não. Porque aqui eu sou santo, eu sou servo do Deus Todo-Poderoso. Tá, irmãos? Enfim, é assim que funciona, tá? Então esse Salmo 101 é uma representação da santidade de Cristo, do Messias. O 102 ao 104 representa o Messias em sua humilhação e também em sua glória. Olha para você ver, eu risquei aqui alguns versículos, do 102, por exemplo, que vai mostrar ele em sua humilhação. Olha bem, diz assim o 3: porque os meus dias se desvanecem, os meus ossos queimam como brasa, o meu coração está ferido e seco. Ao 6, sou semelhante a coruja no deserto. Ao 8, os meus inimigos me afrontam o dia todo. Ao 102, 9, em vez de pão eu como cinza. Olha o 102, 11, os meus dias são como a sombra que declina. E por aí vai, irmãos. Então está mostrando aqui o Messias na sua humilhação. Só sofrendo. Agora, já o 103, você vai ver que o 103 e o 104, vai trazer ele na sua glória. Olha o verso 3, o 103, 3. É ele quem perdoa as tuas iniquidades. 103, 5. Quem enche a tua boca de bens. 103, 7, fez notórios os seus caminhos a Moisés. Olha o 104, estás vestido de glória, no versículo 1. Olha o 104, 6, tu a cobriste com o abismo. E o 10, ele fez rebentar as nascentes no vale. Ao 13, ele rega os montes desde os seus aposentos. E você vai notar que o 104 todinho, irmãos, ele é exaltando o Senhor e mostrando o Messias agora na sua glória. Veja que mostrou eles no 102, na sua humilhação, o seu sofrimento, o seu abandono. 103, 104 vai trazer o Messias na sua glória. E o 105... lembrando que nós só vamos até o 106, né? O 105 relata os caminhos de graça de Deus para com o povo de Israel, tá? Isso é o relato que está no 105. Primeiro começa dizendo, dai graças ao Senhor. Depois do 7, 105, 7, Ele é o Senhor, o nosso Deus, os seus juízos estão sobre a terra. Ao 8, lembra-se perpetuamente da sua aliança. Ao 9, a aliança Ele fez com Abraão. 10, Ele confirmou a Jacó o seu decreto. 11, a ti darei a terra de Canaã. Ao 26, enviou Moisés, seu servo, e vai caminhando, irmãos, pela benignidade e mostrando, irmãos, toda a graça de Deus para com Israel. O 29, converteu as águas em sangue, e vai falando de toda a graça de Deus, irmãos, e os muitos milagres que Deus operou para com Israel. Lembra que eu falei para vocês que era um relato, né, do caminho de Israel, como Israel foi rebelde, Israel foi mau, como Israel foi infiel, e ao mesmo tempo mostrando a grandeza e a glória do Senhor. Por isso que os salmos são chamados livro de oração do povo de Israel até os dias de hoje. E por fim, o 106, que é o último capítulo do livro 4, vai o quê? Vai encerrar lembrando da infidelidade de Israel, e no finalzinho vai trazer um apelo para que Deus reunisse o seu povo de volta na terra prometida. Veja que o povo está ainda caminhando para chegar na terra, e Deus então, aqui o 106 é um clamor, é um pedido, né, que Deus faz, aliás, que o povo está fazendo, pedindo a Deus que traga de volta o povo para a terra. Olha o 106, olha o tanto de pecado, irmãos, que vai falando. Eu nem vou ler tudo, mas mostra o quanto que Israel é infiel. Versos 106, o 6 diz assim, nós pecamos como os nossos pais. 7, os nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas. Está vendo? Vai falando. O 14, deixaram-se levar pela cobiça no deserto. O 16, tiveram inveja de Moisés. Tiveram inveja de Moisés no acampamento de Arão. 17, abriu-se a terra e engoliu Datã. 18, ateou-se fogo na sua gente. 19, fizeram um bezerro em Horebe. 20, converteram a sua glória em figura de boi. 21, esqueceram-se de Deus, seu Salvador. Vai indo, irmãos, lembrando o quanto Israel foi infiel a Deus. E o 47
é esse pedido, né, que tem aqui para que Deus congregue o povo. O 47 diz assim: salva-nos, ó Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Amém? Que coisa boa, viu? Passamos então pelo livro 4. Essa maravilha que os irmãos viram de lembrança, de recordação, de tempos bons, tempos ruins, da glória do Messias, né, da grandeza de Deus e um bom exemplo de como a gente deve se comportar diante, né, do mundo tão pecaminoso. Vamos lá então, para a gente concluir. Para a gente concluir, irmãos, o quarto livro, na verdade, ele completa os 3 livros anteriores com a vinda do Messias, como nós mostramos para vocês, conectando a nação, né, de Israel a Cristo. Assim, o livro é apresentado com a conexão da nação com Deus e seu retorno para governar sobre toda a terra. É uma grata esperança de finalmente Deus governar, não apenas sobre Israel, mas Deus governar sobre toda a terra, tá, irmãos? É por isso que fala lá, Deus reina sobre as nações, porque de fato é uma esperança de que Deus venha governar sobre todas as nações da terra. E só para os irmãos terem uma noção que é uma esperança, porque na verdade os irmãos pensam que Deus está governando os governantes da terra. Não, irmãos, Deus governa tudo, mas os governantes da terra não querem serem governados por Deus. Os governantes da terra fazem muita coisa que desagrada a Deus. Só que Deus permite. E quando um governante faz coisa ruim, o povo paga o preço. Esse é o problema. Quando o governante é mau, é mundano, é incrédulo, o povo paga um preço muito alto. E Deus permite. Mas acima de tudo, Deus está no controle, está guiando, está conduzindo toda a história da humanidade. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que Deus nos guarde e livre. Amém, queridos? Vamos orar? Obrigado, irmãos, todos que vieram, tá? A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é remédio, ela é bússola. A palavra de Deus é cura, a palavra de Deus é conforto, é repreensão, né? A palavra de Deus é repreensão, a palavra de Deus é chicote quando a gente precisa. Tudo isso é a palavra de Deus. Então nem tudo na palavra de Deus vai nos agradar, né? Mas ela é a palavra de Deus e ela faz bem para nós. Obrigado, Deus. Te agradecemos, te bendizemos por esta linda oportunidade. Obrigado, te louvo, te bendigo. Peço que o Senhor aplique os ensinamentos da tua palavra ao nosso coração, nos ajude, nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa. Mais uma vez eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe vocês.